Vamos trabalhar com direcionamento de texto. Eu vou adicionar uma nova coluna a esta planilha. Aqui eu tenho já uma planilha previamente montada com alguns dados. E aqui eu gostaria de trabalhar com uns textos. Por exemplo, eu vou digitar aqui norte, pegar uma outra célula, sul, aqui pode ser leste, não importa quais sejam, e aqui oeste. Eu tenho 4 células. Então vamos supor que essa quantidade de produtos seja da região norte, essa da região sul e assim por diante. Como é que eu poderia destacar esses textos? Eu tenho algumas facilidades. Ou eu aumento a largura, a altura da linha, e aqui no Excel, menu início, grupo alinhamento, eu tenho um ícone de orientação. Essa orientação eu tenho os textos que podem estar inclinados num determinado ângulo, por exemplo assim. Poderia também incliná-lo para baixo, poderia colocar negrito, poderia aumentar o fonte, etc. Poderia também colocar um texto na vertical, como não coube, eu tenho que aumentar a largura. Mas note que o texto vai ficar somente em apenas uma célula. Então o que você vai aplicar? Eu vou selecionar, olha, eu estou selecionando estas células e vou aplicar uma mesclagem, mesclar e centralizar, ou poderia apenas mesclar as células aqui. E aqui sim eu posso ter o meu texto. Vamos alterar a largura, a altura dessa coluna. Aumentar aqui um pouco, opa, vamos diminuir um pouco a fonte de letra. E aqui sim eu poderia então colocar um texto diferenciado. Note, eu já tenho aqui o norte, o sul eu faria a mesma coisa, então eu teria que primeiro mesclar, depois aplicar a orientação que eu quero. Vamos colocar essa orientação a mesma. Poderia colocar uma diferenciação de cores, o que você quiser, você pode trabalhar com esse texto. Então, a orientação do texto, você tem esse ícone, que é a orientação, que também pode ser tanto na girar texto para cima, ou girar o texto para baixo, ou girar o texto na vertical, como queira. Quem que define essas orientações é essa opção chamada formatar alinhamento de célula, ou você pode também pressionar a tecla Ctrl 1 e aqui na janela de formatar células você tem alinhamento. E aqui você define o ângulo que você vai dar a esse seu contexto. Então eu vou colocar aqui 60 graus, pronto, ele colocou em 60 graus. Se eu alterar aqui a graduação para 75 graus, ele também alterou para 75 graus. Se eu colocar automaticamente aqui para 90 graus, ele vai colocar como se fosse essa orientação de texto que você tem aqui. O texto na vertical, ou girar para baixo ou para cima. Ok? Então, dessa forma você consegue dar um outro horizonte para as tuas planilhas. Eu vou colocar aqui a mesma formatação, vou alinhá-lo. E por fim, na região oeste, eu vou colocar aqui um outro texto. Vamos aplicar até uma cor de fundo, uma cor de frente diferenciada, e eu vou também aplicar a mesclagem. Pronto, nós temos aqui exatamente 3 cores diferenciadas, e quando você tem a mesclagem das células, você já sabe que ele aplica uma formatação ao conjunto da célula em si. Então eu tenho aqui norte, sul, leste e oeste. Isso, ok? Outro dado interessante que é legal mostrar para vocês nessa planilha seria eu vou incluir mais uma coluna, e a esse conjunto aqui de células eu vou primeiramente mesclar e vou digitar um texto, seria, por exemplo, produtos. A esta palavra produtos eu vou centralizar e eu gostaria de colocar uma orientação girado para cima. Posso aumentar o fonte, trocar a fonte da letra aqui, colocar uma cor para a minha fonte, vamos chamar uma cor branca com um fundo azul. Pronto, já dá logo de cara, com apenas alguns cliques, você já notou que pudemos ter outra aparência da sua planilha. Essa linha, a linha 15, deixa eu diminuir um pouco a altura dela, dá um duplo clique, e aqui também a linha 19. Pronto, olha só, excelente. Olha, com apenas alguns cliques você já tem um diferencial na sua planilha, que é justamente mostrar a tabela de produtos, a lista de produtos com regiões específicas. Então use e abuse
dos recursos de mesclagem, onde você tem esse recurso de mesclar e centralizar, o recurso de alinhamento de texto, e aqui você pode ainda trabalhar com alinhamento na horizontal e na vertical, de acordo, óbvio, com a largura da coluna. Vamos colocar aqui promoções. Pronto, essas promoções, podemos ainda adicionar uma cor de fundo dessa daqui, um texto branco, aumentar um pouquinho o fonte. Então aqui eu mostrei justamente para vocês o alinhamento em todos os sentidos possíveis. E não se esqueça que qualquer dúvida, Ctrl 1, você tem um ângulo que você pode digitar ou pode ainda usar esse recurso para você poder exatamente posicionar onde você quer. Use e abuse desses controles de direcionamento do próprio Excel.